A graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos aí. Se você clicou nesse vídeo, eu peço para que você fique até o final. E desde já agradeço aí o seu like, deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda aí na divulgação do canal, no crescimento do canal. Como eu tenho falado, a nossa intenção é única e exclusivamente que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. E, queridos, essa é a terceira e última parte dessa série que nós estamos falando sobre a casa de Deus. Então aqui, nesse vídeo, eu pretendo ser bem objetivo para que nós possamos concluir essa série, mais essa série no nosso canal. E eu creio que tem sido bem edificante. Isso tem edificado nossa vida, nosso espírito, cada vez mais. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos, e passe aí para os seus amigos. Escolha aí 5, 10 amigos dos seus contatos, para que eles também possam assistir, compartilhar e se inscrever no canal. E então, queridos, esse é a terceira parte e última parte dessa série A Casa de Deus. Então, só fazendo uma breve retrospectiva, no primeiro vídeo, no vídeo introdutório, nós explicamos muito sobre o que é a casa de Deus na nova aliança, em Cristo, no novo pacto. A casa de Deus somos nós. Nós somos essa casa. Então, isso é tão tremendo, irmãos, porque nos leva a ter uma consciência agora. Como eu falei no vídeo, no primeiro vídeo, está aí no canal, é que nós, com essa consciência, nós começamos a mudar até mesmo a nossa fala, dessa fala de eu tenho que ir à igreja, ou você precisa ir à igreja. Não, você é a igreja. Nós estamos nos tornando essa casa de Deus, que está sendo edificada pelo Espírito de Deus. Então nós deixamos isso, irmãos, bem claro ali no primeiro vídeo, sobre essa realidade da casa de Deus na nova aliança em Cristo, no novo pacto. Não é mais um lugar físico, como o Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Na antiga aliança tinha o tabernáculo, tinha depois o templo de Salomão, mas no novo pacto, na nova aliança, com a morte e ressurreição de Cristo, nós somos as pedras vivas, somos a casa de Deus que está sendo edificada. Falamos isso muito no primeiro vídeo. A segunda parte, irmãos, nós falamos lá, começamos o assunto da reforma ali de Josias, da importância dessa reforma, né? Falamos lá do livro que foi achado sobre escombros. E falamos também dessa relação casa-palavra. A casa de Deus, sem a palavra de Deus, não é impossível. E então uma coisa está atrelada à outra. Então nós temos que ser casa de Deus, irmãos, porém temos que ter a palavra. Então ali naquele contexto de Josias, e nós vamos dar sequência hoje, essa terceira e última parte, nós vamos falar aí de algumas peculiaridades, de algumas coisas bem práticas aqui em relação a essa reforma, que nós chamamos uma reforma religiosa, né? Fica até aí essa palavra que tem um sentido até pejorativo, né? Religioso, religiosa, mas não, eu acho que é o termo adequado aqui, essa reforma espiritual que esse jovem, né, aos 26 anos de idade, com essa reforma da casa, eles encontram o livro da lei que estava sob escombros, e aí começa um grande avivamento na casa de Deus. Então essa terceira parte, a minha primeira fala, nessa terceira parte, irmãos, é trazer aqui uma consciência de que tudo aquilo que acontece na casa de Deus, que somos nós, e que obviamente nos reunimos num prédio, um salão, um galpão, num determinado lugar, ali somos a igreja do Senhor, dentro desse prédio, e tudo que está relacionado a esse tema
E nós vimos, no primeiro vídeo eu falei que esse tema ele é tão relevante que ele percorre toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. O assunto casa de Deus, ele vai ser encontrado já logo ali no capítulo 28 de Gênesis, o primeiro livro. Ali naquele lugar chamado Betel, na experiência de Jacó, quando ele vê a escada, onde ele deita sua cabeça sobre a rocha, e aquela rocha é Cristo, a pedra fundamental da igreja. A pedra ungida. A igreja deve ser uma igreja ungida, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, irmãos. Então, a primeira menção do assunto casa de Deus começa em Gênesis capítulo 28. Betel, casa de Deus. Então, o primeiro registro que eu quero deixar aqui, irmãos, extremamente importante, extremamente sério, irmãos, é realmente termos essa consciência de que tudo o que diz respeito à casa de Deus e o que acontece nessa casa de Deus é do interesse do Pai, é do interesse do Senhor Jesus, é do interesse do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, isso é muito relevante. Como que está a casa de Deus? Como que está o lugar onde nos reunimos? Será que a palavra de Deus está sob escombros também? Será que a casa de Deus está em ruínas? Bem, dito isto, eu vou apenas mencionar alguns textos aqui, mas o primeiro texto que eu quero ler, de extrema importância, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22. Vai dizer assim, irmãos: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Olha quantas vezes vai dizer aqui o termo casa do Senhor, irmãos. E se isso está registrado é porque alguma coisa Deus quer nos comunicar. A Bíblia fala, irmãos. A Bíblia fala por si só. Nós é que temos que prestar atenção quando estudarmos a Escritura com devoção, com dedicação. Então, olha só, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos dirigentes a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para repararem os estragos, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. 5 vezes aqui, irmãos, até aqui. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. 6 vezes, irmãos. Bem, irmãos, aqui nós vemos essa figura trágica, a casa de Deus em ruínas, e sua palavra estava aqui debaixo de escombros. Então, só nesse capítulo 22, nós vamos encontrar aí, em média, 9 vezes essa palavra, casa do Senhor. Olha o que as Escrituras e o Senhor está querendo nos comunicar, que nós temos que dar atenção, porque tudo que acontece nesse ambiente da casa de Deus, tudo que permeia esse ambiente é do interesse do Pai. E Deus quer alinhar, Deus quer realinhar, Deus quer purificar, Deus quer santificar a sua casa. Então, Josias, eu vou ler aqui algumas coisas interessantes, alguns dados, irmãos. E eu vou passar esses dados para vocês nesse último vídeo. Josias reinou em torno de 31 anos em Judá, o reino do sul. De 640 aproximadamente a 609.
Então, esses termos de datação, como eu já expliquei nos meus vídeos, são datas ali aproximadas. Tudo que envolve datação, não há 100% de certeza, mas em torno aí de 31 anos, e de 640 a 609 a.C. Sua história está relatada também nos livros de 2 Crônicas, capítulo 34 e 35, e outras referências nos livros de Jeremias e Sofonias. Olha que interessante, irmãos, o significado do nome, do seu nome, Josias, aquele que Jeová cura. Olha que tremendo, irmãos. Salva e sustenta. Um homem, chamado Josias, quer dizer aquele que Jeová cura. Quando nós somos curados pelo Senhor, estamos prontos também para sermos um instrumento de cura na vida dos outros. E não foi isso que Josias fez na casa de Deus? Essa reforma entre os sacerdotes, entre o povo de Deus ali em Judá. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Reis e reinados, preste atenção, que foram caracterizados por grande apostasia. Então o pai e o avô, o Amon e o Manassés, eram tão pecadores, tão desviados de Deus, irmãos. Dentro da casa de Deus, estavam desviados dentro da casa de Deus, e eles foram caracterizados, reis e reinados, caracterizados por grande apostasia, irmãos. O que é apostasia? O que quer dizer apostasia? Apostasia quer dizer afastamento de Deus, abandono de Deus. É quando a pessoa, irmão, e hoje, eu creio que nós estamos, irmãos, no ano de 2022, nós temos falado isso, que nós estamos vivendo uma apostasia muito, muito singular, muito própria, que é uma apostasia com pessoas que não saem da igreja. Uma apostasia onde as pessoas estão desviadas dentro da igreja, irmãos. Estão frias na fé, estão indiferentes ao trabalho do Espírito Santo e à palavra de Deus. Pessoas que estão desviadas dentro da igreja. Às vezes nós esperamos, às vezes as pessoas pensam que a apostasia desse tempo é uma apostasia de alguém sair da igreja e voltar para o mundo. Não. Ela permanece na igreja, mas com o pé no mundo. Ela está dentro da igreja, porém ela já está desviada, ela não ora mais, ela não lê mais as escrituras, ela não tem mais vida de devoção, irmãos. Ela não tem mais vida de consagração a Deus, irmãos. Irmãos, Deus tem nos chamado a aumentar o nível da consagração nesse tempo. Deus tem nos chamado a aumentar o nível de devoção. Deus tem nos chamado nesse tempo a aumentar o nível de santidade a Ele, irmãos, e ao nível de intimidade com Deus. Então, olha que coisa interessante. Eu vou continuar aqui lendo. Ele se tornou rei com 8 anos de idade. O nascimento e a escolha de seu nome foram profetizados na época de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Eu só vou mencionar os textos, tá bom? Aproximadamente ali no ano 922 a.C., 280 anos antes do seu nascimento. Aproximadamente no ano de 648 a.C. Que tremendo! Que Deus é tremendo! Ele já havia uma profecia sobre esse menino, filho de Davi, em termos de legado espiritual. Então, irmãos, são dados aqui muito importantes. O reinado de Josias. Olha só, Josias foi o último rei que agradou ao Senhor antes do cativeiro babilônico. Olha que coisa linda, irmãos. Josias foi o último rei temente a Deus. O último rei com o coração semelhante
ao coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Foi o último rei que agradou o coração do Pai. Isso não é lindo, irmãos? Então, esses dados são importantes. Ele priorizou, olha que coisa tremenda, ele priorizou o culto verdadeiro a Deus e prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. Vou repetir, que isso aqui é lindo. Ele priorizou o culto verdadeiro a Deus e prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. Aleluias! Que coisa tremenda, irmãos. Será que nós, irmãos, a igreja de hoje, será que eu como igreja, eu como casa de Deus, a minha casa sacerdotal aqui, eu, a minha esposa e a minha filha, estamos priorizando o culto verdadeiro a Deus? E será que nós estamos prezando pelo culto ao verdadeiro Deus? Bem, vamos adiante. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, com 16 anos, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, porque Josias era descendente de Davi. Muito jovem, ele começou a buscar a Deus, 16 anos, irmãos. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 2, Josias começa as reformas em Jerusalém. O profeta Jeremias começa seu ministério no 13º ano do seu reinado. São contemporâneos, né? Bom, vamos lá então para entrar na reta final. Nunca perdendo a consciência daquilo que eu falei no início desse vídeo. Tudo o que diz respeito a esse ambiente da casa de Deus é do interesse de Deus, porque a casa de Deus é o lugar do seu descanso. Nós somos o descanso de Deus, irmãos. Nós somos o lugar aonde Deus tem prazer de habitar. Ele, pelo menos, deveria. Então, nós somos o descanso. Deus tem prazer em residir em nós, em habitar nessa casa, tanto desde o indivíduo que sou eu, e rumando para o coletivo, que é quando nós nos reunimos, quando cultuamos, quando adoramos, quando passamos aí algumas horas na presença de Deus, irmãos. Que coisa linda! Não podemos, então, perder isso de vista. Eu vou partir agora aqui para as reformas de Josias. Primeiro, ele pessoalmente abandona, olha que coisa linda, ele pessoalmente abandona a idolatria e o politeísmo. Então, irmãos, não há como nós falarmos sobre essa reforma se nós não sermos os primeiros a adotar essa reforma como Josias. Então ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo aqui, irmãos. Então, ele pessoalmente abandona a idolatria e o politeísmo. Segundo, depois todo o reino, quando encontra o livro da lei. No 18º ano do seu reinado, aos 26 anos de idade, isso está registrado em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 e 8, e 2 Crônicas 34, versículo 14 e 15. Terceiro, dentro dessas reformas do rei Josias, a terceira, encontrar o livro foi fundamental. Encontrar o livro da lei foi fundamental, irmãos. E aqui uma pergunta, seria Deuteronômio? Ponto de interrogação. Mas eu não quero me prender aqui, mas o fundamental foi encontrar o livro. Isso fez toda a diferença. Se nós, como casa de Deus, dermos prioridade para as Escrituras, irmãos, porque deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a maneira
a maneira como eu trato este livro, as Escrituras, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a maneira como eu trato esse livro, eu emito um sinal para Deus. É assim que eu te trato, Deus, porque esta é a palavra dele, a sagrada palavra dele. Então a maneira como eu trato esse livro, será que eu pego ele no domingo e eu depois do domingo eu chego em casa e deixo esse livro na estante e só vou pegá-lo novamente no próximo culto, na próxima reunião? Então, se você faz isso, se nós fizemos isso, se nós fazemos isso, melhor, nós estamos emitindo um sinal para Deus. É assim que eu te trato, Senhor. Vamos lá. Quarto, o livro deu a Josias a consciência do conteúdo do livro. Então, se você não lê o livro, se a casa de Deus não lê o livro, não tem consciência do que está no livro. E também do estado de rebeldia do povo contra Deus e do juízo que viria. Quinto, diante de tudo isso, ele procura por um esclarecimento profético. E aí, ele vai ser conduzido à profetisa Hulda. A profetisa Hulda foi procurada, porque diante de tudo ele procura por um esclarecimento profético. Ele procura a profeta, a profetisa Hulda. Que tremendo, irmãos. Que maneira, que temor. Muito impressionante. Sexto, a resposta profética. O povo de Deus será assim castigado por causa do pecado. Porém, diante do arrependimento sincero de Josias, olha só, irmãos, que coisa tremenda. Esse castigo seria adiado para um outro tempo, ou por um tempo, esse castigo seria adiado. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 11 a 20. Houve uma renovação da aliança, a centralização da adoração em Jerusalém, purificação da nação, eliminação de toda adoração pagã. Vou dar os textos. Segundo Reis 23, do 1 ao 3. Segundo Reis 23, 19 e 20. E segundo Crônicas 34, 67. Foi também, dentro dessas reformas todas, a maior celebração da Páscoa, segundo Crônicas 35, 18, segundo Reis 23, 13. Também nós encontramos o alerta do profeta Jeremias, em Jeremias 2, capítulo 2, versículos 6 e 11. E aqui, irmãos, eu finalizo. Josias foi o último monarca bom e comprometido com a adoração a Deus antes do cativeiro. Lá em 2 Crônicas 23, 25 é o texto. Depois dele, nunca se levantou outro igual. Tremendo, irmãos. E no Novo Testamento, ele aparece na genealogia do Messias. Mateus capítulo 1, versículo 10. Amém, irmãos? Eu finalizo essa série, foram 3 vídeos. Esse aqui é o que vai ficar com um tempo um pouco maior. O primeiro vídeo ficou em torno de 17, 18 e o segundo também 17, 18 minutos. E esse aqui vai fechar em torno de uns 25 minutos. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos? Quando nós encontramos essa pérola de grande valor, que é Cristo, tudo muda, irmãos. Quando nós encontramos esse tesouro escondido e nada mais importa do que ele, essa reforma começa a acontecer primeiro em nós e nós nos tornamos exemplo para o corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos essa igreja que tem devoção, dedicação e disciplina. É o que eu chamo dos 3 Ds. Devoção,
dedicação e disciplina. Esse é o tempo, irmãos, de aumentar o nível de intimidade com Deus e aumentar o nível de santificação, de purificação da casa de Deus. Que o Senhor te abençoe e até aí o próximo vídeo. Fique ligado no canal, nas novidades do canal aí. Vem novidade por aí, mas eu peço, compartilhe, se inscreva, assista, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso é extremamente importante, irmãos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.